Livro de 2 Reis, capítulo 3. O versículo é o 11. Vai dizer assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram até aí ter com ele. No versículo 13: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Então disse-lhe Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, já glorificamos o seu santo nome. Agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar nos nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o trabalhar do inimigo, que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, da tua palavra de ser vivida. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade nos nossos corações, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo, fiel. Pode se assentar. O rei dos moabitas, ele está se levantando contra o rei de Israel, contra Jorão. E Jorão, ele vai chamar Josafá: Irás tu comigo? Josafá, ele vai dizer para ele: Eu irei contigo, eu irei contigo, eu irei contigo. E eles vão consultar. Josafá vai falar para Jorão: Aqui não tem um profeta para a gente consultar? Um servo do rei Jorão vai dizer para ele assim: tem Eliseu. O significado do nome de Eliseu é Deus é salvação. Então Josafá vai dizer assim: Estar com ele a palavra do Senhor. E eles vão falar com Eliseu. Quando Eliseu vê Jorão, ele vai declarar: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. O rei Jorão, ele vai responder: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. É bem interessante isso. Presta bem atenção nesse texto. Rei Jorão, Eliseu está rejeitando ele. Ele está declarando assim: O que tenho eu contigo? Mas Josafá não. Josafá, ele vai dizer assim: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, no versículo 14, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria.
Então, presta bem atenção. O profeta Eliseu, ele está falando para Josafá: vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Agora você vem me consultar, Jorão. Aqui já é um ensinamento. Josafá andava com Deus, mas Jorão não. Jorão, ele sempre vivia nos conselhos de outros profetas, de outras pessoas. Jorão, ele não andava com Deus. Ele rejeitava o profeta de Deus, um servo de Deus. Quando falo de Jorão, ele é filho de Acabe. Jorão, ele vai tirar, no versículo 2, ele vai tirar a estátua de Baal, porque ele viu a maldição que aquilo estava trazendo, que essa estátua estava trazendo para a tua casa. Presta bem atenção nisso. Acabe vai morrer. O filho de Acabe, chamado Agazias, ele vai reinar, mas ele vai ficar enfermo, ele vai sofrer uma queda. Ele vai pedir para os seus mensageiros consultar a Baal. Deus, ele vai enviar Elias, e Elias vai dizer para ele: a cama que você subiu, você não vai sair dela, você vai morrer. Isso vai passar o tempo, conforme a profecia de Elias na vida de Agazias, conforme a profecia de Elias que ele iria morrer, ele vai morrer, porque Deus, ele vai falar assim para Elias: fala para ele se não tem Deus em Israel, para ele ir consultar Baal. Então Jorão, ele vai entrar no lugar de Agazias, seu irmão. Ele vai reinar. Isso é muito forte, porque ele vai tirar a estátua de Baal. Mas no versículo 3 vai dizer assim: contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, como que fizera Israel pecar, não se apartando dele. Ele vai aderir os pecados de Jeroboão. Quais os pecados de Jeroboão? Jeroboão também consultava outros profetas. Vamos aqui no livro de 1 Reis agora, capítulo 12. Então, a mensagem de hoje é essa. Toma cuidado. Toma cuidado. Os conselhos, aonde que você está buscando os conselhos? A mensagem de hoje é: toma cuidado. Quem você está ouvindo? Se você está ouvindo um homem ou se você está ouvindo a voz de Deus. Então presta atenção aqui em 1 Reis capítulo 12, versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão. Roboão é o filho de Salomão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho, olha aqui, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel, colocou outro em Dan. Então presta bem atenção. Esse rei Jeroboão, ele fez o povo de Deus pecar. Ele fez o povo de Deus pecar. E ele tomou conselhos. E o conselho que ele tomou
ele acabou fazendo 2 bezerros de ouro. E ele falou assim para o povo, com medo do povo servir Roboão, que é filho de Salomão. Ele falou assim: lembra dos nossos antepassados? Eles fizeram lá o bezerro de ouro. Então para que vocês vão subir para Jerusalém? Se aqui os seus deuses estão aqui, está perto, para que vocês ir até lá? Ir até lá. E ele vai fazer o povo de Deus pecar. Ele vai fazer o povo de Deus pecar. Assim, todos que não ouvem a palavra de Deus faz as pessoas pecar. Porque aqui, ó, Deus tinha falado para Jeroboão. Ele tinha falado para Jeroboão: Jeroboão, se você guardar os meus mandamentos, do mesmo modo que eu fui com Davi, eu serei na sua casa também. Eu serei na sua casa também. Vamos aqui agora no livro de Reis, capítulo 11, só para entender os pecados que Jorão aderiu de Jeroboão. Deus tinha falado para Jeroboão, no versículo 38 do capítulo 11: e há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. Então Deus está falando para ele: mas se ouvires, no versículo 38 ele vai dizer, ó, se ouvires. Deus não está falando que vai fazer, tem uma grande diferença. Deus já está falando aqui com alguém: ó, se você ouvir o que hoje eu tenho para falar para você, e se você guardar aqui, ó, se você ouvir, ele está falando, se ouvir, Deus vai ser contigo. Deus não está falando para Jeroboão: olha, eu vou ser contigo, vou fazer isso. Ele está falando para Jeroboão: se ouvires tudo o que eu te mandar, tudo que eu te mandar, que, ó, tudo que a palavra de Deus falar para o seu coração, e andares pelos meus caminhos. Olha aqui, ó, se você ouvir, para você andar, a fé vem pelo ouvir. Se você ouvir, e se você andar pelos meus caminhos, e fizere o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então presta bem atenção. Deus está falando para Jeroboão: Jeroboão, se você ouvir, e se você andar dos meus caminhos, e se você fazer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, da mesma maneira que eu fui com Davi, eu serei contigo. Mas o que está acontecendo? Está vindo medo a Jeroboão. Jeroboão está com medo de perder aquele povo para o filho de Salomão, para o filho de Salomão, chamado Roboão. Ele está com medo. Assim, Deus, ele fala: muitas pessoas se desviam do meu caminho, com medo, às vezes até em ministério, assim, ó, com medo da igreja ficar vazia, né? Começa a arrumar, assim, outras coisas para fazer o povo vir para a igreja, começa a distorcer o evangelho para fazer o povo vir para a igreja. Mas Deus está falando assim: olha, se você guardar, se você ouvir, e se você andar nos meus caminhos, e se você se desviar do mal, fazendo o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, do mesmo modo que eu fui com Davi, eu serei contigo. Deus está falando: se eu tenho uma promessa, eu faço contigo. Se você ser fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Mas se você não ser fiel a mim, eu não vou ser fiel a você. Eu não vou ser fiel a você. Então é a palavra de Deus. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Jeroboão
lá no versículo 20, no 26 do capítulo 12, é o texto que nós lemos. Vamos lá novamente para entender. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselhos e fez 2 bezerros de ouro. Então, os pecados que Jorão agora ele está cometendo, Jorão, filho de Acabe, é aderir aos mesmos pecados. Os mesmos pecados de Jeroboão. Consultar os profetas, os falsos profetas. Então ele está pegando esse pecado. Por isso que Eliseu, voltando aqui para 2 Reis, ele está falando com Eliseu: vai lá consultar os profetas de teu pai e os profetas da tua mãe, porque Acabe tinha esse costume. Acabe tinha 400 profetas, e uma vez vai ter uma guerra também, e ele vai chamar Josafá. Josafá vai ajudar Acabe ali. As mesmas falas que ele está falando aqui para o filho de Acabe, ele falou para Acabe: ó rei. Ele vai dizer assim: irás tu comigo? Ele vai dizer essa fala assim: e disse-lhe ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. As mesmas falas Josafá vai dizer também para os 400 profetas de Acabe. Por isso que Eliseu está dizendo para Jorão: vai lá consultar os profetas de seu pai e da sua mãe. Vamos aqui em 1 Reis capítulo 22, só para não ficar só nas minhas palavras. Quando o rei da Síria foi guerrear contra Israel, no versículo 4, Acabe vai falar as mesmas falas que seu filho. Então perguntou a Josafá: irá tu comigo a peleja? E disse-lhe Josafá ao rei de Israel: serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse-lhe mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens, e disse-lhe: irá a peleja contra Ramate, Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então vamos voltar aqui para o livro de 2 Reis capítulo 3, para entender. Então, só para os irmãos entenderem porque Eliseu está falando isso. Vai lá consultar, vai consultar os profetas lá do seu pai. Assim é muitas pessoas vivem no conselho de amigo, vive aí no conselho, aí quebra a cara, depois vem consultar Deus. E Deus, ele está deixando bem claro. Ele está deixando bem claro para Jorão: vai lá consultar os profetas do seu pai, da sua mãe. Mas o rei Jorão vai dizer assim: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Então, entende uma coisa. Aqui Eliseu está falando assim: vai consultar lá os profetas do seu pai e da sua mãe. Agora você vem a mim, vai lá consultar eles. Mas ele tá colocando umas palavras assim que vai fazer até Eliseu mudar essa situação.
Ele vai falar assim: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Então, se não houver um arrependimento aí, se não houver um arrependimento, as palavras ficam, as palavras de Deus vai ficar. Mas no versículo 14, Eliseu vai dizer assim, para ele: e disse-lhe Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Então, olha, Deus, Ele está falando assim: olha, presta bem atenção nisso aqui. Presta bem atenção nisso aqui. Às vezes, você não está precisando hoje. Hoje não, está tudo tranquilo sua vida. Você está indo seguindo os conselhos aí, está querendo levar uma vida longe de Deus. Mas olha, Deus, Ele está falando lá na frente. Não sei o que pode acontecer lá na frente. Não sei o que pode acontecer lá na frente. Não sei o que pode acontecer lá na frente. Mas Ele está falando assim, vai lá consultar. Se você não ouvir a voz de Deus hoje, vai lá consultar os profetas lá, vai consultar os seus amigos lá. Por isso que tem muitas orações que são rejeitadas. Vai consultar lá, sabe? Aqueles que você sempre, agora vem você a mim. E Deus, ele é tremendo, Ele sonda o coração. Mas aqui Josafá não. Olha a diferença. Olha o respeito que Josafá tem. Sim, na presença de Eliseu. E disse-lhe Eliseu no versículo 14: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Você vê a diferença? A diferença que faz de um homem e de uma mulher andar nos caminhos de Deus? Vamos ver aqui quem era assim o rei Josafá. Vamos em 2 Crônicas, capítulo 17. Dizem que dor de barriga dá uma vez só, né? Dor de barriga não dá uma vez só não, né, Valdinei? Vamos dizer assim, né, Lida? Dor de barriga dá de novo. No capítulo 17, de 2 Crônicas, presta bem atenção, no versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaim, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Olha lá, as obras de Israel. Olha que bem interessante. Na hora que fala do rei Jorão, o pai dele morreu, o irmão dele morreu. Por quê? Por causa daquela estátua lá de Baal. E ele vai falar assim: não quero isso não, eu quero encontrar com Deus. Mas ele vai chegar assim, com aquele povo que andava com Deus, que pensava que era de Deus. Ele vai se encontrar ali com um pecado. Ele vai aderir àquele pecado. Ele vai aderir àquele pecado. Mas Josafá é diferente. Josafá não, ele fala: não, eu guardo a palavra de Deus. Não, isso eu não vou aderir não. Já pensou, minha gente? Olha o que estava acontecendo com Jeroboão, diferente de Josafá. Olha Deus falando assim, por isso que é importante, pai e mãe, você sentar com o seu filho e começar a ensinar o seu filho o caminho que ele tem que seguir. Porque não é só assim, ficar sentado, não, numa igreja, não, é tão importante você estar na igreja, não, você tem que ensinar, assim, qual é o caminho, porque Deus, Ele está falando lá para Jeroboão, vamos voltar lá, Deus, Ele fala para todo mundo: se você ouvir, e se você andar nos meus caminhos, se você fizer o que é reto,
Então aqui tem que ter um ensinamento. Por isso que é bom o pai e a mãe sentar com o filho e passar. Porque Jorão, vamos aqui, Jorão, é uns nomes parecidos que às vezes vai. Jorão, ele está querendo falar, não quero essa estátua trouxe maldição, eu preciso de Deus. Mas quando ele chega ali, a casa de Deus está distorcida, está na idolatria, está no pecado. E ele vai pensar que está ali, mas não está. Então por isso que é bom o pai sempre ensinar o filho o caminho que tem que seguir. O pai tirar assim, ó, senta aqui meu filho, vamos falar aqui sobre a palavra de Deus. Porque o Jorão, ele está perdido, e ele pensa que ele encontrou Deus, mas não. Mas Josafá não, Josafá é diferente. Olha aqui no versículo 3, vamos ler novamente. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaim, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos. Olha aqui, o segredo é andar, minha gente. O segredo não é porque estou numa igreja assim que vocês não. O segredo é você aprender quais são as vontades do nosso Deus, os mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Ele falou: não, eu não vou viver essa vida aqui não, segundo vocês aqui. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Você tem que agir igual a Josafá. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele está falando da mesma maneira Josafá: não, eu não vou pegar isso não. A palavra de Deus fala que isso não é certo, eu não vou fazer, eu vou guardar a palavra de Deus. Não, Josafá, gentileza, não faça, não, eu não vou pagar para ver, eu vou guardar a palavra do Senhor. Então no versículo 8, é isso que Josafá está tendo no seu coração: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não, eu tenho que guardar a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo vai dizer aqui, ó, em João capítulo 15, no versículo, no João capítulo 14, vamos no capítulo 14, no versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. No versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então o segredo é guardar o mandamento. O segredo é se desviar, é ouvir, é andar, é fazer o que é reto e guardar todos os estatutos e os mandamentos do Senhor. Até Jesus Cristo está falando isso. Então Josafá ele fazia isso. Vamos voltar para o livro aqui de 2 Reis.
isso que Eliseu está falando. No versículo 14 do capítulo 3. E disse-lhe Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Mas Josafá, ele tem suas qualidades, mas tem os seus defeitos, minha gente. Ele já viu o que ele passou com o pai de Acabe. Ele já viu o que ele passou com o pai de Acabe. E ele vai andar com Jorão, um homem que não andava com Deus. O que está escrito lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas ele está falando: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Tem uma grande diferença de sentar e assentar. Nem se assenta, tem uma grande diferença. Sentar é na hora que você está em uma festa lá, num casamento, está tocando aquelas músicas lá do mundo, e você está ali, ó, você está sentado, você não está dançando, você não está participando daquilo, você está só ali sentado, você não está participando. Sentado é isso. Sentado é você estar num ambiente ali e você não está participando com aquelas músicas, com aquela conversa mundana. Agora assentado não. Assentado é na hora que você está em uma festa, assim, as pessoas estão tocando a música lá e você está lá fazendo, assentando, você está participando. Então, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Josafá, aqui ele está se assentando. Vamos voltar aqui para o livro de 2 Reis, capítulo 3. Vou ler novamente. Eliseu vai dizer: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. O rei Eliseu, ele vai dizer assim, ó: ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Então, é bem interessante, é bem forte isso daqui. Quando Eliseu fala assim: olha, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Se eu não estivesse na presença de Josafá, eu nem te veria. Porque Josafá, ele guardava a palavra de Deus, minha gente. Já que eu estou falando aqui de idolatria, eu vou ter que entrar aqui, ó, em Salmos. Veio aqui no meu coração agora, Salmo 115. Que fala de imagens, né? No versículo 3, vamos dizer assim. Não, no versículo 2. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Versículo 3. Porém, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai
da sua garganta, e eles se tornem semelhante aos que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Então, Josafá, ele tem um Deus que ele não é uma estátua. Então, por isso que Eliseu, ele vai falar assim: cuja presença eu estou. Vamos voltar aqui para finalizar, para entender. Segundo Reis, capítulo 3. Isso é forte demais. Quando a gente não anda na presença de Deus, tem um versículo aqui que é bom citar também, que e quando a gente se assenta na roda dos escarnecedores e não consulta Deus, a gente fica rodando assim, rodando, e não chega no propósito de Deus. Quando a gente não ouve a voz de Deus e vive nos conselhos do homem, não faça isso, não, assim, Deus falando assim: olha, é dessa maneira. Olha aqui, no versículo, quando o Josafá, ele aceita, fala: eu vou contigo, vai dizer assim, no versículo 9 do capítulo 3: e partiu o rei de Israel ao rei, e partiram o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que os seguia. Então presta atenção, ele está indo para uma guerra, mas ele está sem água, eles não vão conseguir, eles vão ficar fracos, eles estão andando 7 dias. E por que isso está acontecendo? Porque Josafá, ele não está consultando Deus. Ele aceitou ir para a guerra, mas sem consultar Deus. Até que Jorão, ele vai dizer: Senhor, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Aí Josafá falou assim: eu esqueci de uma coisa. O que você esqueceu? Esqueci de consultar Deus. Tem algum profeta? E aonde que vai? Eles vão falar: não, tem sim, tem Eliseu. O significado é: Deus é a salvação. E eles, vamos lá, a palavra para a nossa vida está na vida dele. Então a gente entra já naquele texto que a gente já falamos aqui. E é bem forte isso daqui, no versículo 15. Vamos por etapa agora. Versículo 15. Eliseu vai dizer assim: ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha como é importante, minha gente, como é importante a gente participar na hora da adoração. Enquanto você está adorando aqui, sabe, olha, está tendo uma guerra espiritual, sabe, enquanto você está glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus está te fortalecendo. Olha aqui como é bem forte isso aqui. Eliseu falou assim: não, tá bom, chama o músico. E sucedeu quando o músico começou a tocar, veio sobre ele a mão do Senhor. Então, como é importante estar louvando, chegando bem na hora do culto, assim, bem no começo mesmo, e adorar, entregar um culto completo. Tudo bem que tem alguém que tem irmãos que trabalham, né? Deus, ele vê, então Deus, ele entende, fala assim: não, só eu sei o sofrimento e a dificuldade que ele passou até chegar aqui, mas ele veio, você entendeu? Mas Deus, tem pessoas que têm a oportunidade de chegar assim, mas não chega na hora da adoração. Então é importante, é muito importante adorar o nosso Deus em forma de agradecimento. Ele vai dizer assim, presta bem atenção agora no versículo 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Agora, meu irmão, quando você consulta o Senhor, você vê como é diferente? Eles estavam rodando ali 7 dias, passando sede, dificuldade, mas quando eles consultaram o Senhor, olha como o Senhor já mudou. Olha como o Senhor é misericordioso demais. Ele vai dizer assim, no versículo 16: e disse-lhe: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas.
Versículo 17: porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então aqui, ó, Deus ele já está falando, só porque o irmão me consultou, a irmã me consultou, eu vou fazer aquilo que não é visível, aquilo que não é visto. Ó, não vai vir, não vai ter vento, não vereis vento, nem vereis chuvas, mas todavia este vale encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e vossos animais. E ele vai dizer assim: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. O profeta Eliseu declarando: também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as árvores, as boas árvores, cortareis, entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Então aqui, ó, Deus ele vai dar uma estratégia para eles agora. Quando você consulta o Senhor, Deus vai dar uma estratégia. Deus vai dar uma estratégia. Deus vai dar uma estratégia. E a estratégia que Deus vai dar, os moabitas, quando vai amanhecer, eles veem assim, eles falam assim: não, vamos para a guerra, vamos se acampar aqui, já preparado para a guerra. Aí quando o sol se põe, quem já viu o sol se pôr assim, o céu fica todo vermelho? Já viu? Então quando o sol se pôs assim, não só o céu ficou vermelho ali, mas as águas ficaram vermelhas. E quando eles olharam assim para as águas, eles viram ali que era sangue. Eles pensavam que era sangue. E eles colocaram no seu coração: com certeza os 3 reis brigaram entre si e se mataram, vamos pegar os despojos. E eles vão sair, sabe o que eles vão esquecer? O armamento. O armamento vai ficar e eles vão. E quando ele chega lá, o povo de Deus estava vivinho, e eles percebem, eles estão sem arma, e eles vão à peleja, e Deus vai dar a vitória. Então quando você consulta Deus, meu irmão, e quando você faz a vontade de Deus, e tem muitas pessoas que são abençoadas por causa de você, por causa da sua oração. Tem muitas pessoas que são abençoadas, tem muitas pessoas que estão vivas por causa da sua oração, por causa de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Olha aqui no versículo 20. E sucedeu que pela manhã ofereceu-se a oferta de manjares, e eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que o rei tinha subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima opuseram-se na fronteira. E levantando-se de madrugada, ao abrir o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue? É sangue isto. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Vamos pegar os despojos. Os moabitas, porém, chegando a eles, ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Então, você conseguiu entender? Quando você anda com Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus ele dá uma estratégia. Deus ele dá uma estratégia, ele muda a situação de alguma forma.
e de outra. Deus ele te dá a vitória. Ele te dá a vitória. Então, quando você consulta Deus, quando você anda assim, ó, guardando a palavra de Deus, quando você anda nos mandamentos de Deus, você vê que Eliseu vai dizer para Jorão: vai lá consultar os seus profetas, eles não fazem milagre, eles não fazem isso. Mas o segredo aqui, minha gente, não é milagre, sabe? O segredo aqui é guardar os mandamentos, sabe? Não é assim, o segredo aqui é você guardar os mandamentos do Senhor. O segredo aqui é você andar nos caminhos do Senhor. O segredo aqui é você andar assim, ó, por mais que erre, mais que venha um arrependimento assim de coração. O segredo aqui é temer a Deus, é andar nos caminhos do Senhor. Então esse é o segredo. Por isso que as mesmas palavras que Deus ele falou para Jeroboão, nesta noite eu lanço na vida do irmão, da irmã que está me assistindo, que está me ouvindo. Em 1 Reis, vou finalizar aqui no versículo 37, eu vou ler o versículo 37. Te tomarei e reinarás sobre tudo o que deseja a tua alma, e será rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a de Davi, e te darei Israel. Então ele está falando, e se ouvires, então guarda essa palavra no seu coração. Então ele está falando, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Igual a palavra de Deus também vai falar. Deixa eu ver, Mateus capítulo 10, já que ele falou uma casa firme. Mateus capítulo 10, se eu não me engano, deixa eu ver. Não, é o Mateus capítulo 7, perdão. Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, no versículo 24. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Então ele fala, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, essas minhas palavras, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É guardar as palavras do Senhor. Vai vir chuva? Vai vir correntes de rios? Sim. Vai vir ventos? Vai combater essa casa? Vai. Mas ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que teve uma oportunidade e desperdiçou.
que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, toma posse dessa palavra. Você que está afastado, volte para o primeiro amor, volte para a presença do Senhor, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador, aceita. Tira do teu coração todos esses ensinamentos de idolatria, de avareza. Tira todos esses ensinamentos e se entrega para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Você que já é um Josafá, fique firme, e Deus já te deu a vitória. Você vê que Deus abençoou a vida de Jorão através de Josafá. Às vezes tem pessoas que estão andando sim nos caminhos assim errados, mas através de você Deus vai abençoar. Este irmão, essa irmã, eu não sei, mas Deus vai abençoar. Eu creio que através da minha vida Deus vai abençoar a vida dos meus irmãos, a vida da minha filha, da mãe da minha filha, assim a vida das pessoas que estão longe. Você é a luz da sua casa. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso e vamos ficar de pé, família. Vamos louvar mais um louvor, William, para finalizar.